Olá pessoal, tudo bem? Nas aulas anteriores, nós estávamos estudando a síntese de mecanismos. Como a gente viu, a síntese é o projeto do mecanismo para realizar determinados movimentos, determinadas tarefas. Esse mecanismo agora já definido, como por exemplo o mecanismo de 4 barras, Grashof, ou o mecanismo Biela-Manivela, o mecanismo Leon-Grashof. Agora, nós vamos fazer a análise cinemática. A análise cinemática seria a determinação de acelerações, velocidades, posições, sem considerar a atuação das forças. Quando a gente considerar a atuação das forças, já vai ser uma análise dinâmica. Para realizar a análise, portanto, nós precisamos do mecanismo já sintetizado. Vamos lá, roteiro de aula. Tipos de movimento dos elos, corpos de um mecanismo plano e depois estudos de caso sobre análise cinemática de mecanismos. Relembrando aqui, os tipos de movimento dos elos de um mecanismo plano são translação, que pode ser retilínea ou curvilínea, rotação em torno de um eixo fixo ou movimento plano geral. A gente vai ver que para cada tipo de movimento do elo, nós vamos utilizar uma determinada equação para a análise do mecanismo. Vamos lá. Também relembrando aqui, vejam só, este elo aqui está realizando uma translação retilínea, um tipo de equação para fazer a análise. Este elo aqui já está realizando um movimento plano geral. O movimento plano geral é composto por translação mais rotação. Aqui nós temos uma translação curvilínea e esses dois elos aqui estão realizando uma rotação em torno de um eixo fixo. Portanto, esses são exemplos dos tipos de movimento dos elos de um mecanismo plano. Para a análise da translação, nós podemos considerar esses dois sistemas de coordenadas aqui, um sistema fixo e um sistema de coordenadas em translação. O corpo, o elo, no caso do mecanismo, é definido por dois nós, o nó A e o nó B, e a posição de cada nó pode ser determinada a partir desse sistema de coordenadas fixo. Então nós temos RB e RA para definir a posição de cada um dos nós, dos pontos que compõem o corpo rígido. Portanto, a gente tem ali o RA e o RB, e o R de B em relação a A, que seria a posição do nó B em relação a A. Essa posição aqui é constante. Portanto, a equação da posição, nós teríamos ali que a posição de B vai ser igual à posição de A, mais a posição de B em relação a A. Derivando a equação da posição em relação ao tempo, nós chegamos na equação da velocidade. Como R de B em relação a A é constante, a derivada de uma constante é igual a zero. Portanto, a velocidade do ponto B é igual à velocidade do ponto A, quando a gente está considerando um elo em translação. Derivando a velocidade em relação ao tempo, nós chegamos na equação da aceleração. Mesma coisa. Considerando um corpo, um elo do mecanismo em translação, nós temos que a aceleração do ponto A é igual à aceleração do ponto B. Continuando agora, rotação em torno de um eixo fixo. Seria outro tipo de movimento para um elo que realiza somente rotação. A posição é definida pelo ângulo θ, o deslocamento angular seria um dθ, a variação na posição angular. A velocidade angular é a taxa temporal de variação na posição angular. Quanto a posição varia em relação ao tempo. Essa vai ser a velocidade angular. E a aceleração angular, alfa, é a taxa temporal de variação da velocidade angular.
quanto a velocidade angular varia com relação ao tempo. Nesse caso aqui, a gente também poderia eliminar o diferencial de tempo para resolver alguns problemas. Daí ficaria com... nós teríamos esta fórmula aqui, né? Alfa de θ igual a ômega de ômega. Aqui seria um caso semelhante do que a gente tinha lá na cinemática de partículas. Lembra que a gente chegava naquela equação AdS é igual a VdV? Seria um caso semelhante, só que agora para o movimento angular. Lá nós tínhamos um movimento retilíneo. No caso da gente ter uma aceleração constante, também a gente encontra uma semelhança lá da cinemática retilínea de partículas. Lembram que lá, quando a gente tinha aceleração constante, nós íamos lá para o movimento retilíneo uniformemente variado. Agora nós temos um movimento movimento angular uniformemente variado. Seriam as mesmas equações, só que ao invés de ter o A de aceleração linear, agora nós temos uma aceleração angular definida pelo alfa, que é constante. Ao invés de a gente ter aquela equação que a gente já conhece, que seria o A é igual... que seria o V é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, agora nós temos velocidade angular igual a velocidade angular inicial mais aceleração angular vezes o tempo. Mesma coisa para as outras duas equações. Onde a gente tinha lá no movimento retilíneo o S de deslocamento retilíneo, agora nós temos o θ de deslocamento angular. Onde nós tínhamos lá no movimento retilíneo o A de aceleração, aqui nós temos o alfa de aceleração angular. Onde nós tínhamos lá no movimento retilíneo o V de velocidade, nós temos aqui o ômega de velocidade angular. Certo? Para fazer a análise da rotação em torno de um eixo fixo, nós utilizamos a convenção aqui com a regra da mão direita. Deslocamento angular no sentido anti-horário é positivo. Aceleração angular no sentido anti-horário, positivo. Velocidade angular no sentido anti-horário, também positivo. Sempre que elas forem no sentido horário, nós teremos o sinal, pela nossa convenção, utilizando a regra da mão direita, sinal negativo. Certo? Aqui nessa figura também a gente pode visualizar variação no θ, seria o dθ, posição é definida pelo θ, posição aqui do ponto P, o R define o raio, aqui nós temos o ponto O, que é onde está acontecendo a rotação. Ok? Mesma coisa desta figura aqui. Seguindo, quando a gente analisar um ponto P, que está no elo que está rotacionando em torno do eixo fixo, nós podemos utilizar estas fórmulas aqui. Fórmulas que também a gente viu lá na Mecânica Geral 2. O V, que é a velocidade tangencial do ponto P, vai ser igual a velocidade angular vezes o raio. A aceleração tangencial, vejam essa figura aqui, a aceleração tangencial vai estar tangente à linha do deslocamento, à circunferência de deslocamento. A aceleração normal, ela está no sentido do centro de onde está acontecendo o deslocamento. A aceleração módulo, ela está tangente à curva odógrafa. Lembra o que é a curva odógrafa? A curva odógrafa é uma curva formada pelas extremidades do vetor velocidade. Onde estaria o vetor velocidade aqui? Ele estaria no mesmo sentido da aceleração tangencial. Ok? Lembrando que a velocidade angular vai ser sempre no mesmo sentido que está acontecendo o movimento.
O movimento está acontecendo nesse sentido, nós temos velocidade angular nesse sentido. Já a aceleração angular, ela pode ser também uma aceleração contrária. Nós podemos estar tendo uma desaceleração, ela teria um sentido ao contrário de onde está acontecendo o movimento. Portanto, nós temos aqui numa análise vetorial, uma formulação vetorial, nós temos que a velocidade é igual ao ômega produto vetorial com o vetor posição, que é o raio. A aceleração é composta pelo alfa produto vetorial com o r, vetor posição, menos a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. A posição S é definida por θr, posição angular vezes o raio. Aqui um exemplo de correlação em um mecanismo aqui composto por duas polias e uma correia. Olhem só, a velocidade do ponto P é igual a ômega-r, ômega de B, que é a polia B, vezes o raio de B. Nós podemos fazer essa correlação, porque a gente tem uma correia que tangencia as duas polias. Nós temos ali que ômega A vezes o RA, que é desta polia aqui, é igual o ômega B vezes o RB. Aqui nós temos esta equação que serve para aceleração angular constante, como foi dado aqui no problema. Nós temos ali que o θB vezes o RB é igual ao θA vezes o RA.